Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez, para gravar um vídeo. Primeiro, agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Estou muito feliz. Obrigado aos 468 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, corra pro meu e se inscreva, por favor. A meta é passarmos de 1.000 inscritos até dezembro de 2024. Bom, hoje são 5 de julho de 2024, são 8 horas e 30 minutos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, quando eu inicio esta gravação. Deve estar o vídeo disponível por volta de 9 horas, 9 e pouco, né? Bom, eu deixo sempre aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje eu disse assim, no Brasil, rico não é preso. Tá? É um título que não vai chamar atenção, tenho certeza disso, mas em decorrência de que ontem, né, o Bolsonaro e 11 mais 11 pessoas foram indiciadas num processo, num inquérito da Polícia Federal, que será encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que recomendará a Procuradoria-Geral da República, que dirá se há indícios, crimes que compensem ao oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, o Supremo vai decidir se aceita ou não o Bolsonaro e seus asseclas como réus, né? A partir daí começa o julgamento, né? E vamos, só a Deus sabe. O difícil, né, é para o povo brasileiro ver o Bolsonaro preso. Por quê? Porque nós estamos falando ainda no início, né, da conversa, vamos dizer assim, no indício, no processo, no inquérito natureza administrativa na Polícia Federal, vai para a Procuradoria-Geral da República, para as comissões lá do Supremo, né, para as câmaras, né, enfim, até ser julgado isso com todos os direitos de recursos, e recursos para lá, recursos para cá, como vocês sabem da morosidade da justiça. Eu, como advogado, lamentavelmente, não estou desestimulado da profissão, muito pelo contrário, não sou um advogado bem-sucedido, mas sou muito feliz por ser advogado, que defende realmente a liberdade, a gente busca a liberdade. Agora também tem que culpar quando a pessoa é culpada, né? Então, se o Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, achar que o Bolsonaro cometeu crime, que ele seja punido, que ele seja realmente, que se cumpra a lei. Coisa que Bolsonaro não quer. Bolsonaro nunca quis cumprir a lei. Ele sempre andou à margem da lei. Por isso que a gente pode dizer que Bolsonaro é um marginal, porque ele anda à margem da lei, ele não cumpriu a lei, né? Ele espero que agora ele fale nos autos, né? Ele deve falar nos autos. Se recusou a falar até agora, e sempre com desculpas muito esfarrapadas. Bolsonaro não assume nada, Bolsonaro sempre culpa os outros, coloca a culpa em terceiro, deixa todo mundo morto no caminho, ele não salva ninguém, mas o povo tem uma idolatria por Jair Bolsonaro, que é uma coisa assustadora, né? Eu não acredito na prisão de Bolsonaro, tá? Como falei, desculpa a repetição, porque ele é rico, ele tem muitos poderes, né? Ele tem muito dinheiro. E, além do mais, ele representa uma chamada direita, né, no Brasil, a chamada ou direita radical, como quer que seja. Então, ele tem muitos amigos. Dificilmente, no Brasil, rico é preso. Porque sempre inventa alguma coisa lá no Supremo, no STJ, nas varas, nos tribunais, para livrar o preso, o rico da cadeia. O pobre não tem defesa, vai para a cadeia mesmo, que morra na cadeia, faz parte da vida. O que eu lamento é aqueles condenados pelo 8 de janeiro, né, por culpa exclusiva de Jair Bolsonaro, estão pegando 17 anos de prisão e vão cumprir a pena. Claro, não vão ficar 17 anos, porque tem bom comportamento, daqui a 2, 3 anos ele sai, fica com tornozeleira, ok, mas eles estão presos. O Bolsonaro não vai sofrer nenhuma represália, porque ele é rico. Tem bons advogados, apesar de que o advogado dele também está indiciado. Eu, se fosse Bolsonaro, mudava de advogado, mas tudo bem, é a questão dele. Eu não vou aconselhar Bolsonaro porque ele sabe muito o que faz, né? Porque, veja bem, eu não estou aqui, tu quer ver o Collor preso? Não. Mas Collor tem um processo no STF há quantos anos?
e Bolsonaro e Collor não vai preso. Nem irá. Eu acredito que enquanto ele vivo for, o Collor vai estar sempre com porque fica lá na gaveta e esquece, o povo esquece. Ninguém lembra mais que Collor foi condenado, parece que a 12 ou 15 anos de prisão, não me sei. Não, até já esqueci. Da mesma coisa vai acontecer com Jair Bolsonaro, da mesma forma. Tá? Como fizeram com a Operação Lava Jato, né? Os 5 anos depois, o STF descobriu que o juiz era incompetente. Gente, se a primeira aula que a gente tem na faculdade de Direito é descobrir quem é o juiz competente para a causa. Na minha primeira, fiz 2 provas da OAB. A primeira eu errei a peça, que era um assunto, era Caixa Econômica Federal, né? E era um mandado de segurança, eu fiz tudo certo, mas enderecei ao juiz estadual, era para ser um juiz federal. Por isso, não passei na primeira prova, passei na segunda. Então, porque isso não era para o STF levar 5 anos, né? Decidindo sobre a Lava Jato, aceitando recurso na Lava Jato, e depois de 5 anos dizer, não, o juiz Sérgio Moro não é competente e todos os processos, anula, ele manda para a Justiça Federal de Brasília. Ora, cara, pálida, aí os crimes prescreveram, Lula foi liberado, e todos os asseclas, né? O pessoal da Novo Norte, que agora não chama-se mais Odebrecht, acho que é Novo Norte lá, né? Antiga, estão aí no governo, família Batista, né? Todo mundo está aí, porque são ricos. O Brasil não prende, nunca foi um país de prender rico, sempre prende pobre. O código, nosso código de penal, né, de 1832, foi para prender escravo. Né? O de 1943 é para prender ladrão, né, que danifica, que furta, que rouba o patrimônio. Então, os crimes no Brasil sempre é em cima do pobre. Né? Porque é um país muito injusto. Eu não estou ofendendo ninguém, gente, é uma realidade. Né? Você vê o nosso Código Penal já deve ter sido alterado por mais de 120 vezes, sempre para aumentando pena, sempre criando novos crimes. Mas não diminui a violência. Por quê? Porque não se faz nada. Eles sempre querem em cima do pobre. É o pobre que tem que pagar a conta. E o rico cada vez mais rico. Essa questão, por exemplo, que dessa PEC que tão falada, essa alteração de inclusão, né, da menina estuprada de 13 anos pegar 20 anos de cadeia. Né? Gente, isso é um absurdo. É uma demonstração de que o Brasil é um país muito injusto. São pastores, né, que defendem isso. Pastores que vivem com o nome de Jesus. Até dos 10 mandamentos, não profanar, não usar, né? Tem uma lá no item dos 10 mandamentos, não usar a palavra de Deus de forma injusta, inútil. Mas é o que mais se usa, Jesus, o sangue de Jesus, no entanto, que é o seu Malafaia, os seus Tostones lá, nem seu deputado, que pede 20 anos para uma menina vítima de um estupro, por 20 anos de cadeia, se ela fizer um aborto. Então, é para fechar essa aqui. O Brasil já se adaptou, assim, já incorporou o processo corruptivo como uma coisa normal. Né? Se a gente fosse condenar a corrupção, né, não tinha todos os políticos no Brasil, quase todos, né, eu abri uma exceção, quase todos, a boa maioria dos políticos no Brasil tem problema de corrupção. Né? Você vê o ministro das Comunicações, foi indiciado há pouco tempo pela Polícia Federal, o Lula ficou bravo, não pode, quando ele for indiciado, se ele for a Procuradoria-Geral da República aceitar, até quando for a própria PGF for aceitar esse processo do ministro das Comunicações do governo Lula atual, o governo já terminou. E fica por isso mesmo. Então a corrupção, a gente tem que mudar o discurso, porque corrupção não é mais motivo para caçar mandato, prender alguém no Brasil, porque não dá, né? Esse indício mesmo desses processos sobre o Bolsonaro é uma vergonha, né? O Bolsonaro, ele cometeu crimes bobos, né? Inserir dados falsos, né? Da filha dele, da família dele no Ministério da Saúde para ter um certificado de vacina falso. É uma vergonha. Trazer joias na mala de segundo, terceiro, quarto escalão lá, como foi o caso das joias que ficaram retidas na alfândega, é ladrão de primeira viagem. Mas o fato de dizer, mas não é crime. Porque os bens eram... Se não era da União, não, ele não podia vender isso lá nos Estados Unidos de forma corruptiva, porque ele entrou
com um produto no Brasil, devia ter pago o imposto, né? E saiu com esse produto para essa joia para vender nos Estados Unidos, também devia ter pago o imposto. Se ele é proibido por lei, ele disse que porque a lei não disse se era bens da União ou bens pessoais de Bolsonaro. A lei desse estatuto tá bom, indúbio pro réu. Até eu entendo que a lei não seja específica, não especifique de forma clara o que são bens da União, o que são bens do presidente da República. Agora, uma joia de 3 milhões de reais, de 16 milhões de reais, não pode ser personalíssima, é da União. Então, se o Bolsonaro vendeu o relógio que custa 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, ele sabia que não era pessoal. E ele não podia ter vendido essas joias. Se ele não quisesse que ficasse com ele, mas que ele deixasse exposto lá na biblioteca dele, no museu dele, porque não é justo que ele se desfizesse. Se fosse uma garrafa de vinho, tudo bem, quer tomar um porre de vinho, tome lá um vinho. Quer usar um perfume, use. Quer usar uma roupa, use. Quer usar um vestido, use. Agora, um relógio, uma joia de 3 milhões, 4 milhões de reais, primeiro é injusto. Você não dá toda hora a um presidente da República um presente de 3 milhões de reais, por mais rico que sejam os árabes. Eu sei que os árabes são muito ricos, mas é muito suspeito. Mas isso aí é questão de justiça. Então o povo sabe que Bolsonaro é corrupto, mas mesmo assim ele é idolatrado. E também outros políticos, não vou citar aqui, né, porque eles não estão em evidência, não vou citar a questão da Lava Jato, porque a questão da Lava Jato foi, vamos dizer assim, julgado improcedente lá pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum crime contra Lula. Isso Lula não é um criminoso, nem Lula é um marginal, porque o processo foi extinto. Ora, se não tem processo, não tem como eu acusar o Lula de ser uma pessoa que praticou corrupção. Não está nos autos. Agora, o processo de Bolsonaro, não. Ele até agora, a partir de ontem, eu posso dizer que Bolsonaro é o indiciado, porque a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro pelo inquérito, pelo desvio dos caminhos das joias e também por inserir dados falsos e usufruir de documentos falsos. Então, enquanto ele não for absolvido, enquanto se o Procurador-Geral da República achar por bem que vai arquivar esse inquérito, que é a competência do Procurador-Geral da República, ele pode arquivar, né? Ou oferecer a denúncia. Se o STF também achar que não tem crime, também vai arquivar esse processo. Aí eu vou dizer, olha, gente, Bolsonaro não é um criminoso. Mas hoje Bolsonaro é um futuro réu, né? Bolsonaro é um criminoso porque ele cometeu crime. A gente precisa ter essa responsabilidade, né? Mas é porque quando a pessoa cumpre a pena, acaba. Ele não deve mais a ninguém. Ora, se o Lula o processo de Lula foi extinto lá pelo STF, eu não posso acusar Lula de criminoso. Agora, Bolsonaro, a partir de ontem, eu posso. Quando ele for absolvido, eu também não vou mais. Eu venho e faço um vídeo, Bolsonaro não é réu. O Bolsonaro teve apenas um indício, mas não foi comprovado que ele cometeu os crimes. Agora, pelo andar da carruagem, todos nós sabemos que os crimes ocorreram. Como de fato ocorreu o golpe de Estado, né, a tentativa de golpe de Estado no dia 28 de janeiro de 2023. Não tem como tirar de Bolsonaro, porque só houve aquele transtorno em Brasília porque Bolsonaro incentivou. O Bolsonaro não desfez em momento algum, não mostrou interesse em momento algum em desfazer aqueles loucos aloprados que ficavam em frente dos quartéis das Forças Armadas pedindo golpe de Estado. Bolsonaro teria, se fosse um homem honesto, um homem íntegro, um homem realmente de firmeza, de político verdadeiro, ele ia lá e dizia, saiam daqui, fujam daqui, vão gritar em outro lugar. Aqui não, em frente dos quartéis não, porque pedir golpe de Estado é crime. Mas o que é que Bolsonaro fez? Incentivou. Eu me lembro que o vice-presidente dele lá, o candidato a vice-presidente, ia lá e disse, vocês dão tempo, e o povo fiquem gritando aí, mas tenham paciência, porque estava aguardando, né, o apoio das Forças Armadas, que graças a Deus não veio. Então não dá para desvincular o ato de 8 de janeiro de 2023 lá em Brasília do Jair Bolsonaro. Bolsonaro quando ele perdeu a eleição, né, ele se enfurnou dentro do Palácio da Alvorada, não saiu para lugar nenhum, mas ele se reunia lá com a cúpula dele tentando dar o golpe de Estado, encontrando uma forma
tanto é que já tem minuta, né, de golpe, a intervenção dele no Tribunal Superior Eleitoral, criando uma comissão majoritariamente para ele, para que iam anular o processo das eleições. Então, como isso ele não conseguiu concretizar, ele viu que ia se dar mal, fugiu para os Estados Unidos. Dia 28, 29 de dezembro de 2022, pegou um avião, como chefe de Estado, ele já não podia mais fazer isso, ele já devia ter a ética, dizer, eu vou para os Estados Unidos, mas vou de carreira, porque eu entrego a presidência daqui a 2 dias, mas não, ele usou toda a estrutura do Estado, foi para os Estados Unidos. Não, ninguém sabe o que ele levou, o que ele pode, né, porque ele não prestou conta. Então é a falta de respeito de Jair Bolsonaro com o povo brasileiro. Mas isso ninguém está levando em consideração. Agora, como sempre, né, não dá para dizer que Bolsonaro será preso. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, rico não é preso. Só o preto, o pobre e o periférico. Para não dizer a prostituta, porque graças a Deus a prostituição não é crime, né? O que é crime é o ganhar dinheiro em cima da prostituição. Seria o agenciador, o dono da casa de prostituição. Agora a prostituta pode fazer o que ela quiser, porque é uma profissão, né? A prostituta é aquela pessoa, prostituto é aquela pessoa que usa o corpo como instrumento sexual para ganhar dinheiro. É o direito dela, o direito dele. Eu não posso condenar o prostituto. Eu posso achar que é uma forma lamentável de vida, mas a prostituição, eu condeno a prostituição, mas não condeno o prostituto, né? Agora, infelizmente, no Brasil só vai preso essas pessoas. As cadeias estão cheias. Você vê no Estadão de São Paulo, eu acho que não sei se é no editorial eu não sei se é no Globo ou no Estadão, está no Globo ou no Estadão, que o Conselho Nacional de Justiça teme criar um impacto de 6 bilhões de reais, né? Se for implantar os exames que exigem na reforma que eles fizeram, né? Que derrubaram o veto para proibir a saidinha dos presos. Quer dizer, vai ser um custo de 170 milhões de reais por ano. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, o que é que acontece? Pelos cálculos do Conselho Nacional de Justiça, o preso vai ficar mais 197 dias a mais preso além do que ele foi condenado. Quer dizer, prisão injusta. Aí vem o quê? Vão entupir a Justiça Federal ou a Justiça Estadual com um mandado de segurança. Porque se você termina hoje, a prisão você tem que sair hoje da cadeia. Não ficar aguardando 197 dias para você. Por quê? Porque os deputados são hipócritas. São caras de pau, esses deputados de Brasília, que ficam criando situações para aparecer na mídia, para lacrar, como é a palavra, mas não se preocupam com o custo, que são os exames que eles exigiram, né? Um exame lá que o preso faz, tem que fazer para poder ter o direito à saída, né? Para visitar, para conviver, para reingressar na sociedade. É um assunto já muito polêmico, mas a gente tem que entender que a saída do preso da prisão não é todo preso que sai, né? É o preso que tem bom comportamento, que demonstra que quer se recuperar, que trabalha lá no sul, ele estuda, ele faz trabalho, ele quer melhorar. Então é justo que esse preso tenha acesso à sua família, para que ele possa, quando terminar a prisão, ele volte e seja reinserido na sociedade novamente. Mas não, o que é que no Brasil se faz? Quer que a pessoa fique presa para o resto da vida só porque cometeu um delito pequeno. E as penas eternas do catolicismo. Como se Deus fosse sempre uma pessoa má, uma pessoa ruim. Que Deus não condena uma pessoa à prisão eterna, um sofrimento eterno, ou um pecado eterno. Que Deus é justo, bondoso. Você só acha coisa boa de Deus, em Deus. Como é que você vai atribuir a Deus uma pena eterna? Mas na sociedade brasileira, nos evangélicos brasileiros, hipócritas, pastores evangélicos, tenho certeza que tem muitos evangélicos honestos. Agora, esses pastores, a bancada do evangélico na Câmara, essa merece o escárnio da sociedade brasileira. Porque eles só fazem coisas erradas, né? Uma dessas é proibir e derrubar o veto da prisão, da saída do preso, como também querer punir uma criança que é vítima de estupro a 20 anos de cadeia. Isso tudo vem da bancada evangélica, que eles trabalham contra Deus, eles trabalham contra Jesus, porque Jesus e Deus não querem
uma pena cruel, tão cruel para uma menina de 13 anos que é vítima de violência. E se ela cometer um aborto, depois da 22ª semana, ela vai pegar 20 anos de cadeia. Isso é uma estupidez, mas infelizmente, mudando um pouco de assunto, o dólar que subiu, né, a quase R$ 6, baixou. Baixou por quê? Porque Lula se convenceu de que a briga com o presidente do Banco Central só traz prejuízo para o povo brasileiro. Então, já se comprometeu que não vai mais brigar com o presidente do Banco Central e que vai cortar 25 bilhões de reais no orçamento desse ano e também do ano que vem, 2025. Tomara que esses 25 bilhões não sejam cortados dos pobres, porque de qualquer maneira vai sobrar para o pobre. Eles querem, uma das ideias estúpidas é cortar os benefícios da Previdência Social, que é aonde vai resolver ainda cair no pobre. Tem que cortar na elite de Brasília. Não é tirar do pobre, que já não tem nada, para atender ao mercado financeiro para especular com dólar, com moeda e com ações. Eu espero que o presidente Lula e seus assessores não entrem nessa. Controlar o gasto público é fundamental, eu exijo. Manter o déficit zero em 2024, um superávit 0,5 em 2025, isso eu cobro, vou cobrar sempre. Agora, cortar para prejudicar o pobre, não. Tem outros lugares, tem outras despesas que podem ser cortadas. Senhor Lula, o senhor não vá na onda das ideias que estão andando aí, tirar benefícios do povo. Fazer campanha para verificar os erros do Ministério da Previdência, do INSS, do Bolsa Família, e sim, aí tudo bem. No Cade Único, aí eu entendo. Agora, cortar o benefício para recuperar dinheiro, para gastar, não. Infelizmente, eu sou contra. Tá, gente? Olha, muito obrigado. Sei que talvez eu faça, a partir da semana que vem, um vídeo todo dia, embora talvez mais curto. Porque o que eu estou percebendo? Hoje, quando eu publicar esse vídeo, 26, 27 pessoas visualizarão. Mas amanhã e domingo ninguém liga para mim. Então eu vou fazer tipo assim, para todo mundo ver. Eu vou diminuir o tempo, não sei se diminui o tempo ou não, porque tem gente que faz vídeo de 1 hora e é muito visto. Por que essa perseguição contra mim? Porque você faz vídeo longo? Gente, pelo amor de Deus, né? Um vídeo de 5 minutos não dá para nada, não para a gente explicar nada. Você vê de quantos assuntos eu falei aqui, né? Então, talvez eu não vou prometer não, mas eu estou vendo que todo mundo só vê hoje. Amanhã, domingo, já ninguém vai mais olhar para os meus vídeos. Isso é muito ruim. Eu queria que todo mundo visse todo dia, né, para que cada vez mais o YouTube... Talvez eu não esteja crescendo, porque os assuntos que eu falo não é de agrado, né, para muita gente, nem de agrado para o YouTube, porque eu falo as palavras que estão no dicionário. Eu não fico dizendo, como eu vejo muito em YouTube falando, você fala assim, você entende, né? 1, 2, 3. Não, eu não vou falar. Nazismo é nazismo, estupro é estupro. Tá no dicionário? Tá no dicionário brasileiro, então eu vou usar as palavras. Eu não vou esconder as palavras. Se querem que tire os dicionários do Brasil, mande à Academia Brasileira de Letras, né, fazer um dicionário retirando as palavras que eles acham que é ofensiva. Se está no dicionário, é para a gente usar. O dicionário da Academia Brasileira de Letras é o dicionário oficial da língua portuguesa, que a gente pode usar e abusar das palavras que lá existem. Ok? Aliás, eu sugiro, consulte o dicionário da Academia Brasileira de Letras. E pronto. Ok? Muito obrigado e até a próxima.